Então, irmãos, eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, nós pedimos ao Senhor, Pai, nessa manhã, mais ainda de porção de graça e misericórdia sobre todos nós, sobre mim, que estarei sendo o seu canal, e sobre os nossos irmãos que estarão ouvindo. Que o teu Espírito, Pai, possa ministrar em cada coração o que for dito, e que o teu Espírito Santo venha trabalhar, venha agir, Senhor, dentro da mente, no coração de cada irmão aqui presente, e de todos aqueles que também, em algum momento, possam ouvir essa mensagem pela internet. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém e amém. 1 Coríntios 9, 24, que diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, mesmo pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém. Você pode sentar? Não, tá bom, pode deixar assim. Amados irmãos, essa leitura tem estado em meu coração já há algum tempo. E antes de tratar propriamente dessa leitura, eu gostaria de trazer algumas informações sobre algo que eu achei de extrema importância, que vai nos ajudar, nos auxiliar com essa leitura que fizemos. E as informações que eu tenho é sobre uma competição chamada maratona. A maratona é a corrida mais longa do atletismo. Ela é um pouquinho mais do que 42 quilômetros. Precisamente 42.195 metros. 42.195 metros. De muito esforço, desgaste, dificuldade e resistência. Historicamente, ela é a última e mais emocionante prova dos Jogos Olímpicos. Porém, a maratona, ela proporciona aos seus participantes tudo isso que nós já falamos aqui: esforço, desgaste, dificuldade, e requer deles muita resistência. E uma das adversidades que mais derrubam seus competidores é principalmente a fadiga mental. Durante o período, principalmente nos quilômetros finais, o cérebro ele é atingido por diversas informações ao mesmo tempo. É como se fosse aquele conflito de informações. E isso tudo chega ao sistema nervoso central. E, por conta disso, o cérebro começa a lutar contra o próprio corpo. E a pessoa fica com o humor alterado. E, principalmente, ela tem vontade de parar.
aquela fadiga mental que começa ali, principalmente a partir dos 30 quilômetros em diante, já está havendo um desgaste muito grande. A fadiga mental, ela é tão grande que muitos dos competidores, eles têm o desejo de parar. E além dessa fadiga mental, todo o corpo reage. Porque, por causa dessa fadiga mental, os músculos, muitas das vezes, começam a não corresponder aos estímulos naquele momento. E muitos as suas pernas simplesmente falham. Tem câimbras, tem enjoos, muitas dores musculares que simplesmente podem, de uma forma completa, travar mesmo o atleta nessa modalidade de competição. Amados, e por que nós estamos trazendo essa questão da maratona? Porque a vida cristã, em alguns aspectos, se parece muito com essa maratona de 42 quilômetros. E é sobre isso que nós queremos falar. É sobre isso que nós queremos tratar. O versículo 24, nós não estaremos falando propriamente dito agora, nesse momento, mas o versículo 24, Paulo, ele declara: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E eu dei um subtítulo aqui para o versículo 24. O prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, aos primeiros colocados da maratona, há uma grande premiação. E por mais que eles tenham a consciência de que haverá muito esforço, muito desgaste, muitas dificuldades e que eles necessitam de muita resistência, por mais que eles tenham conhecimento disso, de que eles podem travar um pouco antes de completar os 42 quilômetros, eles estão conscientes disso. E por causa do prêmio, eles se sujeitam a passar por isso. Porque o prêmio é muito bom. O prêmio é de suma importância para eles. Por causa do prêmio eles têm status, a conta bancária engorda, eles têm mais reconhecimento no esporte, na sociedade. Então, muitos deles estão de olhos nisso, principalmente naquilo que fazem, claro. Eles querem ser atletas reconhecidos. Eles querem ser atletas de ponta. E por isso eles se submetem a tanto esforço. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Eles se esforçam de sobremaneira, eles levam o corpo ao limite por algo que vai perecer. Eles levam o corpo deles ao limite da sua capacidade, por algo que um dia vai acabar. Eles estão focados naquilo. Eles gastam muitas das vezes anos treinando em prol de algo que é de um prêmio que vai acabar, de um prêmio que é corruptível. De um prêmio que o ladrão pode roubar. De um prêmio que eles podem perder por algum motivo. De um prêmio que quando eles estiverem num leito de morte, não fará para eles razão alguma. Não significará para eles absolutamente nada. Recentemente eu gravei um vídeo no meu canal
E eu realmente agora não me lembro de quem foi a frase. E nessa frase, numa parte dessa frase, o autor dizia, ele dizia assim, ninguém num leito de morte diz, tragam-me os meus diplomas. Ou seja, o autor de uma frase maior do que essa, ele estava querendo dizer que as conquistas dessa terra não são suficientes, embora temporariamente para nós possam ser importantes, mas não são suficientes para nos trazer paz. E ninguém vai levar nenhuma conquista dessa terra para a sepultura. Ninguém leva. Ninguém leva. Então, esses homens, esses competidores, eles estão atrás de algo que vai perecer. Eles estão atrás de algo que se tornará, daqui a alguns anos para ele, completamente insignificante, quando seus corpos estiverem dentro de uma sepultura sem vida. Muitos levam anos e anos treinando para uma competição como essa, para ter um prêmio como esse, para ter dinheiro, status. Mas, como diz a palavra, que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem pelo resgate da sua alma? Nada, o homem não pode fazer nada, absolutamente nada. Mas esses competidores, os homens, eles correm por causa disso aqui. Por causa de algo que daqui a algum tempo para eles não vai ter valor algum. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Para esses homens, para as pessoas, para os competidores, a corrida possui um objetivo claro para eles. Aqueles que correm lutam pelos seus objetivos. E sabe qual é o objetivo deles? É como se eles estivessem brincando na praia de Castelo de Areia. Esses homens aqui, competidores, eu quero deixar claro que não é uma crítica para a competição, eu acho linda a competição, mas apenas fazendo um comparativo com o mundo espiritual. Mas esses competidores, eles correm, eles competem para ganhar algo que é corruptível. E nós podemos comparar como se fosse uma criança na praia, brincando com um castelo de areia, ou como alguém que parece um louco, correndo atrás do vento. Eles estão focados num prêmio que daqui a alguns anos para eles não vai valer de absolutamente nada tanto esforço, levar o seu corpo ao limite. E essa corrida para essas pessoas, espiritualmente olhando e falando, é como se eles estivessem construindo castelos de areia. Mas como assim, pastor, construindo castelo de areia? Você já brincou disso? Você constrói, e a maré da praia vai levantando. Aí quando vem uma onda, tchá, acabou. Não é assim que acontece? E vem uma onda e tchá, leva tudo. Esses homens levam a vida inteira, ou uma boa parte da sua vida, se esforçando, se preparando para aquele grande prêmio, para tentar conquistar aquele grande prêmio. E de repente, alguém, é claro, vai conseguir chegar, alguém vai conquistar. Mas na verdade a sua conquista não passa de um castelo de areia. Não passa de uma corrida atrás do vento. Porque daqui a pouco para ele, esse grande esforço não vai valer de absolutamente nada. Quando chegarem diante de Deus, Deus não vai cobrar isso deles. Deus não vai cobrar isso deles. Você ganhou aquela competição, Deus não vai cobrar isso. Deus não vai cobrar isso de mim nem de você. Deus não vai cobrar o diploma, o canudo. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que é muito importante, sim, para nós estudarmos
Se você pode ter, se você pode conquistar algumas coisas aqui nessa terra, faça isso para a glória de Deus. Não é errado. Mas o problema é que muitos têm colocado o coração, o foco nisso. E muitos cristãos têm sacrificado o seu momento para com Deus, correndo atrás do vento, brincando com castelos de areia. Esse é o problema. Nós devemos aprender, se nós não temos a possibilidade de ter algo maior e melhor, nós devemos aprender a nos contentar com aquilo que o Senhor nos proporcionou. Está escrito. Agora, se você tem habilidade para conseguir mais, vá em frente. Não é errado, desde que isso não comprometa o seu tempo para com Deus. Desde que isso não comprometa o seu tempo para com a sua família, desde que isso não comprometa o seu tempo de comunhão com os irmãos. Porque uma coisa é certa, amados, um dia tudo isso que os nossos olhos podem alcançar, tudo isso que as nossas mãos podem tocar, vai acabar, vai perecer. Todo prêmio vai acabar. Todo prêmio vai se tornar insignificante, toda casa muito boa, todo carro muito bom. Relembrando, tudo isso é muito bom. Mas onde está o foco? Onde deve estar o nosso foco? Num prêmio terreno? Num reconhecimento terreno? Não, o nosso foco precisa estar na glória. O nosso foco precisa estar na glória. Esses homens correm, comprometem a sua integridade física por uma brincadeira, entre aspas, falando, de castelo de areia, ou uma corrida atrás do vento. Versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eles estão de olho no prêmio. Eles correm por algo que um dia para eles vai perder o valor. Eles correm de maneira em que, espiritualmente falando, é uma corrida, é uma brincadeira de castelo de areia, que a onda vem e leva tudo. E eles se preparam devidamente para isso. Normalmente, irmãos, os corredores de maratona, eles têm que se abster de muitas coisas que eles gostam. Porque o corpo deles, a alimentação deles, precisa ser uma alimentação adequada. Porque existe um momento da corrida em que o seu corpo exige mais, principalmente depois dos 30 quilômetros. E se não houver uma alimentação adequada, se não houver uma boa alimentação, o seu corpo pode entrar até mesmo em colapso. E tudo isso para nada. Para algo perecível. Um competidor dessa modalidade deve ter uma alimentação balanceada e sacrificar-se de muitas coisas para estar preparado e focado. Se ele quiser terminar a prova, terá que ignorar as adversidades, o cansaço, o medo e principalmente a dor. Até aqui eu falei do competidor, e o competidor natural dessa terra. Daqui em diante, eu quero trazer uma aplicação para nós aqui. Voltando no versículo 24. Na parte final, na última parte diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Alcanceis o quê? O prêmio. E que prêmio? Não é o prêmio terreno.
correi de tal maneira que o alcanceis. Alcanceis o quê? O prêmio. Como eu falei no início, há uma grande semelhança, irmãos, de uma competição, de uma maratona com a nossa vida com Deus. Lembra que eu disse que a maratona de 42 quilômetros são 42 quilômetros de muito esforço. Lembra que eu falei? De desgaste, dificuldade, e que vai exigir de nós, dos competidores, resistência. Da mesma forma no reino de Deus. Jesus nunca mentiu para nenhum de nós. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que há um prêmio. E diferente de uma corrida do mundo, não é para o primeiro colocado. Esse prêmio que Paulo está retratando aqui é o prêmio para quem chega até lá no final. Diferente de uma maratona que o primeiro colocado leva o melhor prêmio, no reino de Deus, quem chega no final é que leva o prêmio. Não importa se é o primeiro, o segundo, importa que cheguemos todos juntos. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Mas nós não podemos nos iludir, irmãos, que nessa corrida espiritual tem muita dificuldade, não poucas, tem muitas. E nós não devemos estar iludidos em que nada de ruim possa acontecer conosco no meio dessa trajetória. Nenhuma adversidade venha se levantar. Nós precisamos ser maduros espiritualmente o suficiente para compreender que quando vier uma adversidade, Deus continua conosco. De que quando vier uma enfermidade, como eu relatei aqui na minha família, na minha casa, Deus continua conosco. E mesmo, irmãos, preste atenção, se vier a morte, Deus continua conosco, se nós estivermos com Ele. Paulo diz isso lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35. Eu citei um pedacinho. Que nem a morte pode nos separar. Aliás, há uma promessa registrada lá em João 11, 25, se não me falha a memória. Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. É, isso mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só. Olha que promessa maravilhosa. Então por que eu vou temer? Por que não correr? Esses homens e mulheres, eles têm noção do risco que tem, das adversidades que vão enfrentar, por causa de algo que vai perecer, por causa de algo que vai perder o valor. E nós? João capítulo 14, versículo 2. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus já preparou esse lugar para todo aquele que chegar na linha final, de acordo com as regras que Ele estabeleceu. Os homens da terra correm por um prêmio que um dia vai perder o seu valor. Mas os homens do céu, homens e mulheres do céu, apesar das adversidades, não podem parar, mas devem estar focados no grande prêmio, na promessa de Jesus, que é a vida eterna, como diz a palavra. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quer prêmio melhor do que esse? Um dia
será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, nenhuma adversidade, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum tipo de traição, nenhuma escassez de nada. Mas antes que esse dia chegue, é mister, ou seja, é necessário que passemos por diversas provações. Não se engane. Aqueles que querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições, poderão ter privações, mas em tudo isso Deus está no controle. Deus está no controle e Ele permanece no controle. Versículo 25. Na parte final também. Enquanto os competidores do mundo, eles correm para alcançar algo que é corruptível. Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 25, nós, porém, uma incorruptível. Irmãos, o nosso prêmio não é aqui. Embora possamos conquistar, embora o próprio Deus possa nos conceder coisas materiais aqui, e não há nada de errado nisso. Mas o prêmio principal não está aqui. Precisamos compreender isso. O nosso grande prêmio está lá, na glória. Aquele que chegar até o fim vai receber, sabe o quê? A coroa da vida. Aquele que chegar lá no fim, Deus não disse como você deve chegar. Respeitando-se as regras da competição espiritual, é claro. Mas nós precisamos chegar. Tem gente que pode chegar capengando. Tem gente que pode chegar carregado. Mas o importante é chegar. Por isso que nós falamos sobre o congregar. Porque é possível que tenha irmãos, pastor, que de vez em quando você vai ter que estar ligando. Não, pastor, tá difícil. Aí apresenta eu não quero chamar de desculpa, mas apresenta um argumento aqui, outro ali. Tem gente que nós, congregação, vamos estar sempre precisando de vez em quando. Não cansa não, irmão, por favor. Sabe? Esse tipo de competição, como nós falamos, espiritualmente falando, não é aquela competição de quem chega primeiro e que o resto fique para trás. Não! Essa nós precisamos chegar unidos, juntos, para a honra e para a glória do Senhor. Não tem quem é melhor, mas tem aqueles que perseveram até o fim. E a coroa de vitória, a coroa da vida, só vai ser entregue para quem chegar na linha final. É claro que eu estou falando do retorno de Cristo. Mas pode ser que para alguns a competição termine antes do que para todos. E quando é que isso acontece? Com a morte, como nós já falamos aqui. Então é muito importante que nós estejamos focados aonde? Na glória. É muito importante, irmãos, que a nossa mentalidade, é muito importante que a nossa perspectiva, embora estejamos pisando nessa terra, não seja aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Nós estamos apenas aqui num lugar de peregrinação. Esse lugar não nos pertence. Talvez você tenha sua casa própria aqui. Ou mais de uma, talvez. Mas embora você tenha conseguido alcançar, ou então você mora de aluguel, não tem problema nenhum. Mas embora, independente do local onde você mora, sendo seu ou não, esse lugar aqui não nos pertence. Nós temos uma pátria, irmãos. Um reino de justiça que não terá fim. Um reino de justiça, de paz, alegria no Senhor, onde não tem violência e nunca vai entrar, onde não existe pecado e nunca vai entrar. A gente não vai ficar chorando por causa dele, do pecado, porque a gente ofendeu o nosso Senhor, porque nesse lugar, nesse reino, na nossa morada celeste, essas coisas não poderão entrar.
Aleluia! Então vale a pena. Vale a pena correr o risco. Porque não é um risco, irmãos. Vale a pena se esforçar. Embora saibamos que a salvação vem de Deus. Mas a nossa parte como salvos, nós precisamos fazer. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos manter no caminho estreito, irmãos. Porque é muito fácil, com essa natureza que a gente tem, se desviar dele. É muito fácil nós tentarmos infringir as regras dessa corrida espiritual. É fácil. Porque a nossa natureza tende a isso. É só a gente parar de vigiar. É só a gente parar de congregar. É só a gente parar de orar. É só a gente evitar o jejum, é só a gente parar de ler a palavra, que a gente começa a se desviar do foco. Paulo, no versículo 25, como nós falamos, nós, porém, uma incorruptível. Está declarando que nós estamos numa corrida, espiritualmente falando, por algo que não vai perecer, por algo que não vai passar, por algo que vai durar pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos e dos séculos, pela eternidade. E melhor de tudo, ao lado do Senhor Jesus. É isso. E é isso que vale a pena. Aleluia. Versículo 26. Vou ler aqui o versículo 26 novamente. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Meus amados, esses homens da terra, como nós falamos, eles correm como se estivessem brincando com um castelo de areia, como se estivessem correndo atrás do vento. Para nós não pode ser assim. Nós precisamos ter um objetivo claro. E qual é esse? A glória. Vivermos na glória. Nós somos instruídos pelo próprio Paulo a correr pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós devemos ser treinados a buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Nós não estamos aqui para correr atrás do vento, para ficar brincando de castelos de areia, mas para cuidadosamente, diligentemente, cuidar da nossa chegada, com auxílio, é claro, do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus, que nos inseriu nessa árdua corrida espiritual. Abra comigo lá, por favor, Colossenses 3, versículo 1. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vejamos o que diz Colossenses 3:1. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Olha o conselho de Paulo. Busque aquilo que é eterno.
Não busque aquilo que é passageiro. Não coloque o seu coração. Não coloquemos o nosso coração naquilo que vai passar, como esses homens, os competidores, fazem. Mas que o nosso foco, que o nosso coração, que a nossa maior energia esteja em buscar aquilo que não é corruptível, aquilo que não é perecível. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós devemos cuidar da nossa vida. Não podemos nos apartar desse livro, desse santo livro. Lembra? Até comentei sobre uma parte disso lá na rádio. Nós precisamos amar o Senhor. E a prova de amor que nós damos ao Senhor, a prova dele ele já deu. Romanos, capítulo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus é essa. Jesus morreu na cruz do Calvário, João 3,16, por exemplo. E a nossa prova para Deus? É conhecê-lo. E como é que nós podemos conhecê-lo? Mediante o padrão que ele estabeleceu. E qual é o padrão? A palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Não é isso? Está escrito na palavra? Então o padrão que Deus espera de nós, para que nós permaneçamos nessa corrida espiritual, é o amor a ele. Por quê? Porque é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é muito importante que não se aparte dos nossos olhos, do nosso coração, a palavra de Deus. Porque ela é alimento para a nossa alma. Ela nos condiciona, mediante a ação do Espírito Santo, e a palavra nos condiciona. Ela mantém a nossa fé. Ela mantém o nosso foco. Quando eu deixo de ler a palavra, naturalmente, eu deixo de ser lembrado pela palavra e pelo Espírito Santo das promessas do Senhor. Eu deixo de me lembrar da forma como eu devo me comportar nessa terra de peregrinação. Então eu não posso deixar de me alimentar da palavra todos os dias. Quantas vezes você se alimenta durante um dia, fisicamente? 2, 3, 4, 5? Da mesma forma, irmãos, devemos nos alimentar da palavra diariamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós não podemos brincar com a nossa salvação. Não podemos brincar com a nossa caminhada. Não podemos infringir as leis de Deus nessa corrida espiritual, nessa maratona espiritual. Lembre-se, você e eu não estamos competindo uns com os outros, mas nós devemos nos preparar para chegarmos juntos, unidos. O apóstolo Paulo, gosto muito de falar dele, ele faz uma comparação da igreja como um corpo. E como é o corpo? É constituído de muitos membros. Um é mais proeminente do que o outro? Sim. Um aparece mais do que o outro? Sim. Mas todos estão unidos, ligados, e um precisa do outro. Um aparece, tem membros que nem aparecem, mas são tão importantes quanto aqueles que aparecem são mais proeminentes. Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu não sei fazer nada. Você sabe falar?
sabe ouvir? Então, ore pelo pastor, ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelos cultos. Talvez você seja, o seu papel na igreja, no corpo de Cristo, seja aquele que ninguém veja, humanamente falando, mas que Cristo vê e sabe que é fundamental, que é a oração. De repente, mas eu não... De repente você tem alguém que possa ver essa mensagem e não esteja mais aqui, ou tenha deixado de congregar, porque o pastor não me dá oportunidade, não olha para mim, não faz nada para mim. Irmãos, cada um tem o seu papel. Eu acredito que esteja falando para alguém, porque eu não sei. Mas é importante que você entenda isso. Não deixe de congregar. Cada um tem o seu papel. Se você ainda não sabe, ore ao Senhor. Senhor, qual é o meu papel? Talvez, ore. Primeira coisa é orar. A segunda, converse com o pastor. É muito importante. Pastor, eu tenho orado pedindo ao Senhor a direção para saber qual é o meu papel dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja local. Para que você possa viver, para que você possa render bem dentro da igreja. Amém? Deu uma escapada aqui. Mas eu acredito que foi necessário, né? Mas, irmãos, é muito importante nós estarmos focados na glória, no céu. Versículo 26. Parte final. Assim combato, não como batendo no ar. Nós falamos aqui. Nós precisamos olhar para aquilo que vem de cima. A nossa esperança. Tem até um hino da harpa, né? Eu não sei se vocês conhecem. Diz assim: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Então o nosso foco é esse, a nossa maior esperança, o nosso maior prêmio é esse. Sabe, a nossa maior energia, o maior esforço da nossa vida aqui, nesse lugar de peregrinação, é ser encontrado por Ele, preparado, pronto, é estar esperando nele, independente da circunstância em que nós nos encontremos. Lembra dos competidores? Para chegar no fim, chega um momento que ele tem que ignorar a dor. Chega um momento que ele tem que ignorar todos os sinais de fadiga do corpo. E da mesma forma nós, irmãos. Irmãos, quanto mais a chegada se aproxima, maior o grau de dificuldade. Preste atenção, quanto mais a chegada se aproxima, maior o grau de dificuldade aumenta. Por quê? Porque o corpo já está afadigado de toda a trajetória. E não é diferente com o cristão. Olha os sinais. Olha a Bíblia, olha a palavra de Deus, as coisas que vão acontecer. Leia Mateus 24. Jesus falando de grandes acontecimentos. Então, em nome de Jesus, não se desespere, confie no Senhor. Lembre-se de que você está numa trajetória e que nada pode tirar o teu foco, porque a nossa esperança está nele. Não no medo que vai tentar nos parar, não nas adversidades, não nas enfermidades que vão tentar roubar a nossa fé, que vão dizer pra gente ficar em casa, que vão dizer pra gente, olha, não, assim tá bom, tá bom. Não! A palavra do Senhor não nos manda
parar de congregar. Embora devemos ter responsabilidade em alguns momentos. A gente não pode esquecer disso. Mas não há uma ordem expressa para que quando vierem grandes adversidades a gente pare. E um exemplo muito grande que a gente tem são os irmãos do Oriente. Do lado oriental, os irmãos das chamadas igrejas perseguidas. Apesar de risco de morte, de risco de perda de família, risco de açoites, de surra, escondido, eles congregam. Eles sabem do risco, mas sabem que vale muito a pena, para que não percam a fé. Eu não sei se eu vou conseguir retratar, mas o evangelista Rodrigo, ele contou um fato que me deixou muito emocionado. Um pastor missionário, pastor brasileiro, estava num determinado país. Eu ainda vou procurar para poder relatar melhor em outras oportunidades, em outras mensagens. Mas esse pastor ele estava esperando um irmão em Cristo, lá nesse país. E esse irmão tinha por característica não se atrasar para os encontros. Então esse pastor estava aguardando ele num hotel. E nada do irmão chegar, e nada do irmão chegar, e nada do irmão chegar. E ele muito preocupado, e nada do irmão chegar. E depois de bastante tempo de espera, aquele irmão chega. Cheio de hematomas. Machucado. E o pastor olha para ele e diz: o que aconteceu com você, meu irmão? E aquele irmão diz: eles me pegaram. E o pastor muito preocupado, ele diz: não, eu tenho que fazer alguma coisa para te ajudar. E fez alguns contatos. Depois, desse dia, fez alguns contatos para tentar trazer o irmão para o Brasil. E depois, num outro encontro, ele chegou para o irmão: irmão, eu já consegui contatos, eu já tenho um lugar para colocar você, tem todo o suporte para você. E aquele irmão sorriu. Vendo a preocupação do pastor. E o pastor olhou para ele, meio que sem entender. Rapaz, você não tem noção de que esses caras, eles podem te matar? O irmão olha para ele e diz: não, pastor, eles não podem me matar, porque eu já morri para o mundo, eu estou vivo para Cristo, eles nunca vão poder me matar. E esse trecho marcou muito a minha vida, naquele dia ali, foi muito emocionante ouvir isso. Como diz Colossenses, a nossa vida já está escondida em Cristo Jesus, irmãos. E é por isso que tem a promessa de que o crente, quando morre, ele vai ressuscitar. Porque a nossa vida já está guardada, já está escondida em Cristo. E essa era a convicção daquele irmão, que corria o risco de ser capturado por ser cristão naquele país, e morrer, e ser morto. Só que a convicção dele era muito mais alta, muito mais nobre, a ponto de saber, sim, que essa casca, essa carne aqui poderia realmente perecer, mas não a sua alma em Cristo Jesus. Então vale a pena viver essa maratona espiritual, irmãos. Há um prêmio e vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. E para finalizar, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado.
Os competidores do mundo, eles se abstêm de muitas coisas por causa de algo que um dia vai perder o valor. Nós precisamos negar a nós mesmos, porque faz parte da regra dessa maratona espiritual. Nós precisamos carregar a nossa cruz todo dia, porque assim evidenciamos que somos discípulos genuínos daquele que nos chamou para essa maratona espiritual. Se a gente abandona a cruz, se a gente não subjuga a nossa carne, se a gente não nega a nós mesmos, por amor àquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, nós não somos dignos. Nós não conseguiremos chegar. E se chegarmos burlando as regras, não tem coroa, tem condenação. Amados, negar a si mesmo, carregar a cruz, não é opcional. É um dever de todo discípulo de Cristo. Infelizmente, essa verdade, muitas das vezes, pode ser abafada pelo quinto evangelho. Ué, pastor, tem quinto evangelho? Não, irmãos, não tem. Mas apenas uma linguagem, uma figura. Por que eu falei de quinto evangelho? Por causa do que pregam aí fora, que não está dentro de um contexto bíblico. Então, muitas das vezes, as pessoas não compreendem, muitos que estão dentro de muitas igrejas, não compreendem que ser discípulo de Cristo é negar a si mesmo. É entender que poderá, não é que vai, mas é poderá, é diferente de vai, não é isso? De uma afirmação, mas poderá passar por grandes adversidades na sua vida. E mesmo assim, Deus vai estar com elas. Tem muita gente que se escandaliza quando vem a tribulação, quando vem a adversidade. Muito crente, vamos dizer assim, que se escandaliza. Mas por quê? Porque não foi devidamente advertido. O cristianismo não é um mar de rosas. Mas é entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado até o fim. Não há alargamento. A porta ainda continua estreita. Então é muito importante reconhecermos que devemos negar a nós mesmos. Tem pessoas que vivem de uma forma contrária à vontade de Deus. Infelizmente tem até igrejas hoje em dia que se adequaram a essas pessoas, ao estilo de vida que elas querem levar, pecaminoso. Mas a Bíblia manda, a palavra aponta para nós que todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo devem abandonar toda sorte de pecados. Devem se arrepender dos seus pecados e viver uma vida para Deus. Amados, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas devemos impedir que eles façam ninho. O que isso quer dizer? Maus pensamentos, pensamentos que às vezes você não tem coragem de falar para ninguém, que venham sobre a sua cabeça, eles virão. O que você não pode fazer é dar vazão a esses maus pensamentos. A marca do cristão, como nós falamos, a marca do justo não é a impecabilidade, mas é a luta constante contra ele, contra o pecado, contra as tentações, contra as investidas furiosas de Satanás. Mau pensamento chegar para você não é pecado. É pecado você aderir. Ele veio e você gostar dele. Aí se torna pecado. Mas ele chegar, não. É como se fosse esse pássaro voando sobre a sua cabeça. Então é importante sabermos que nós temos que negar a nós mesmos, matar a nossa carne todo dia, para não sermos reprovados nessa competição, ou melhor, nessa maratona. Lembre-se, o pecado vai bater na sua porta todo dia.
Ele só vai entrar se você quiser. Se eu quiser. Em nome de Jesus. Então, negue-se a si mesmo. Assim como os atletas daqui da terra, terrenos, não podem comer qualquer coisa para a maratona. Não podem beber qualquer coisa. Tem uma dieta especial para eles. Por conta do desgaste que haverá. Da mesma forma nós, irmãos. A gente não pode andar de qualquer maneira, não podemos nos comportar de qualquer maneira, não podemos falar de qualquer maneira, não podemos ver qualquer coisa, não podemos ouvir qualquer coisa. Não podemos nos vestir de qualquer maneira, nos comportar no trabalho de qualquer maneira, não podemos fazer negócios de qualquer maneira. Tudo isso faz parte de ser um discípulo de Cristo. Porque nós precisamos mostrar a Cristo através das nossas vidas. Não se engane. Essa maratona é muito árdua. Mas tem um prêmio maravilhoso no final. Um prêmio que as minhas palavras e as nossas palavras todas juntas não vão conseguir mensurar a grandiosidade que há nele. Como diz o próprio Paulo, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Porque o Espírito Santo, esse revela para nós. Então, vale a pena. Não desanime por causa da dor. Segue em frente. Mas está doendo? Continua. Eu vou parar. Não, segura aqui a minha mão. Vamos embora, vamos continuar. Está chegando. Falta pouco. Olha a palavra. Olha as evidências. Olha as estações do mundo. Pestes. Guerras, rumores de guerras. Essa é a estação que a gente está vivendo. Prováveis conflitos. Olha os jornais. Eu nem aconselho não, mas de vez em quando dá uma olhada. Tudo isso está mostrando algo que deve nos alegrar. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está se aproximando. Vamos perseverar em nome de Jesus. Nós não estamos autorizados a parar, apesar de toda e qualquer circunstância. Porque a promessa de salvação é para quem persevera e persevera até o fim. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. E o título dessa mensagem, a maratona espiritual. Não se iluda com o quinto evangelho. Deus vai te dar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer. Deus é poderoso sim para te dar. Deus é poderoso sim para fazer. Deus é poderoso sim para curar. Mas o tema central do evangelho não é esse. O tema central do evangelho é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Minha esposa, nós oramos por cura. Por que não? Não tem nada de errado nisso. Mas principalmente, ter vida no altar é o mais importante. Estar quites com Deus. Estar em conformidade, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Do que adianta a gente, buscar ao Senhor por conta de cura, para restaurar um relacionamento, por exemplo, se a nossa vida mesmo não está no altar? Eu volto a repetir, não tem nada de errado em fazer isso. Mas é muito importante que nós estejamos focados sempre no Senhor. Sempre na maior promessa que é a nossa salvação, que é a nossa vida com Deus.
Então, em nome de Jesus, irmãos, não se iludam com ofertas perecíveis. Não se deixem seduzir, não se deixem levar por promessas que nem sempre têm um fundamento neotestamentário na palavra. Não se iludam, mas creiam. Creiam que há um lugar onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá morte, não haverá cansaço, não haverá velhice, não haverá problema de vista, não haverá nada de ruim dessas coisas que a gente tem no mundo. E esse lugar é o céu. Vivamos de uma forma que a nossa vida evidencie que nós pertencemos a esse lugar, onde estaremos vivendo eternamente com Cristo. Amém? E se você, que está aqui nessa manhã, não tem andado conforme a vontade de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Arrependa-se. Viva uma vida que glorifique ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é diferente do que o diabo diz, olha, não tem mais jeito para você. Você cai, levanta. É mentira. Enquanto você está vivo, tem esperança. Tem perdão de Deus para você. Tem perdão de Deus para mim se eu cair. É claro que nós devemos andar em santidade. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Devemos andar sim, viver uma vida de santidade. Mas e se eu cair? E se eu escorregar? Acabou? Não. Tem o perdão de Deus para você, conforme nós falamos na escola bíblica. Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para estender a mão. Deus está pronto para transformar. Basta que tão somente nós nos enquadremos, nos coloquemos conforme a vontade dele. Cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos. Por favor, em nome de Jesus. Hoje em dia, irmãos, é muito fácil a gente errar o alvo. Hoje em dia está muito fácil a gente errar. Com o advento da internet, smartphone, tudo isso. Se encha de esperança. Traga à sua memória, coloque nos seus olhos aquilo que te aproxima de Deus e não aquilo que te separa dele, que te leva para o mundo, ou que fomenta aquilo que incentiva você a viver como uma velha criatura. Em nome de Jesus. Cuidado com a conivência com o pecado. Cuidado. Meu Deus. Cuidado com a conivência com o pecado. Então, em nome de Jesus, abra a mão dessas coisas. Se você vive colocando essas coisas nos seus olhos, se arrependa e se volte para Deus. Ao invés de ocupar o seu tempo vendo coisas que não te edificam ou que não te levem para perto de Deus, mude o foco. Comece a ouvir mensagens, estudos bíblicos. Pesquise da palavra do Senhor. Leia mais. Traga dúvidas para o pastor ou para aquele irmão ou irmã que trabalha no ensino aqui, em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por tão grandiosa e rica oportunidade. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e te pedimos para nos ajudar. Eu também sou um que precisa ser ajudado, Senhor, a melhorar para a glória do Teu nome. Eu não estou aqui falando aos meus irmãos como alguém que está acima deles, mas como alguém que é tão carente da Tua graça e misericórdia como qualquer um dos nossos irmãos. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajude a chegar até no fim. Nos ajude, Senhor, a chegar à linha final para receber a coroa da vida. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo. Não deixe que nós venhamos a nos embaraçar com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra de peregrinação.
mas tão somente encha-nos, ó Senhor, de Ti. Tão somente encha-nos, ó Deus, de esperança, de alegria, de vigor, para continuarmos e permanecermos na caminhada. E se por algum motivo nós viermos a fraquejar, que o Senhor use alguém para estender as mãos para nós e nos ajudar, Senhor amado, mesmo amparados, a chegar até o fim, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus, e amém.